Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Nós estamos em uma série de conteúdos que abarcam os conceitos de criança, sociedade, família, educação, pelo viés dos mais variados autores e das mais variadas ciências. Falei com vocês nos vídeos anteriores acerca de Maria Montessori, né? Essa autora que ela é base para qualquer reflexão sobre educação infantil. Hoje eu vou comentar sobre um autor que é muito conhecido de vocês e que está, por assim dizer, com sua vida ligada à educação de modo geral, que é o suíço, o psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget. Vocês já viram um pouco desse autor em Fundamentos Psicológicos da Educação e eu vou retomar alguns conceitos. Vocês não estudaram ele comigo especificamente, mas em cada uma das disciplinas o Piaget sempre aparece de modo mais detalhado, ou os estágios de desenvolvimento dele, sempre o Piaget e o Vygotsky vão estar passeando por essas disciplinas. Eu fiz 3 pequenas apostilas para vocês. A primeira está intitulada Terceiro Trimestre, aula 16. Então, se vocês puderem me acompanhar, fica mais fácil. Bom, vamos lá. O Jean Piaget, na página 1 ali, eu coloquei uma introdução da biografia dele. Ele nasceu em 9 de agosto de 1896, na Suíça. Começou estudando filosofia, e aí ele achou que a filosofia não era muito o que ele queria fazer. Ele não se considerava um filósofo ao final da vida, apesar de ser reconhecido em muito como tal, e se deslocou para o estudo da biologia, teve trabalhos brilhantes na biologia, estudou também a epistemologia, ou seja, como que o ser humano aprende. Então nós vemos muito Piaget em função desses estudos epistemológicos dele. Ele desenvolveu muito de sua teoria observando algumas crianças do Instituto J.J. Rousseau e também as próprias crianças, né? Ele teve 3 filhos que ele observou e as obras dele, que nós iremos comentar brevemente, muitas delas são acerca de como foi essa observação dos próprios filhos. O leitor de Piaget, eu costumo brincar, ele sempre vai lembrar da Jaqueline, da Luciene e do Laurent, que são os 3 filhos, né? Tem obras aí de 400, 500 páginas, formação do símbolo na criança, desenvolvimento da inteligência, e aí tem outros menores, em que aparecem 200, 300 observações do filho, desde quando começa a bebezinho, das primeiras reações circulares até os filhos adolescentes. Bom, resumidamente, essa é a biografia do Jean Piaget. Na página 2, se puderem me acompanhar, eu tirei alguns trechos da obra O Nascimento da Inteligência na Criança, uma obra de 1936. O Piaget ele vai morrer em 1980, então muito do que ele produziu ainda permanece atual, na educação principalmente. Em 1936 ele escreveu uma obra gigantesca que é O Nascimento da Inteligência da Criança. Vamos lá? A inteligência apresenta, na primeira parte ali, uma quantidade admirável com os processos adquiridos ou mesmo inatos, respeitantes à associação habitual e ao reflexo, processos sobre os quais ela se baseia ao mesmo tempo em que os utiliza. Então ele reconhece que a inteligência tem estruturas, por assim dizer, inatas, mas elas por si só não explicam o aprendizado como ele se dá. À medida que o ser humano, que a criança vai interagindo com o mundo, ela vai aprimorando as estruturas inatas. Ele começa a observar o ato de sucção, como que parece ser automático. A criança nasce e já vai aprendendo a sugar, mas mesmo esse ato de sucção, ele é aprimorado pela experiência. Se você pegar o bebê recém-nascido, desse lactante, que ainda continua a mamar, está lá no final, quase sendo desmamado, por assim dizer, vai modificar muito em relação ao ato de mamar. Ele vai começar a brincar com esse ato. No início, a sucção é exclusivamente alimentar. Aos poucos, ele vai começar a fazer graça, ele vai aprimorar aquelas estruturas. Enquanto mama, ele vai deixar a mão dele
que antes era uma mão morta, por assim dizer, escorregava por entre o corpo da mãe, começa a ganhar forma, ele começa a tatear, a entender que a mão existe. Então são esses conceitos que o Piaget vai trabalhar. É muito importante que nós retomemos a essa noção de criança. A criança recém-nascida, ela não sabe que ela tem um braço que serve para fazer isso, para pegar aquilo, ou ao menos que esse braço é dela. Ela pode ver o braço e não imaginar. O fato de mover voluntariamente não significa que ela tem o poder de mover o braço. O Piaget tem um termo que ele fala que a criança, quando nasce, ela é adualística. Ela não percebe que tem ela e o mundo, não percebe essas divisões. Eu olho, percebo que entre onde eu estou aqui até o meu celular que está fazendo a filmagem, existe uma distância, esquecendo o universo atômico agora, mas no olhar, na percepção dos sentidos, percebo o que é meu corpo e o que é essa garrafinha. A criança ela não é capaz dessa distinção. Mundo e criança não se separam. É necessário uma longa construção para que ela seja capaz de diferenciar um objeto do outro, para que ela seja capaz de identificar um ser humano do outro, de associar um vínculo com a mãe diferenciado em relação aos demais seres que estão com ela, entre outros elementos. É isso que o Piaget vai nos fornecendo e sempre repleto de informações, de testes, experiências com os próprios filhos. Bom, então tem assim, a criança nos primeiros meses não tem consciência dos seus movimentos, mas está exercitando habilidades. Pouco importa se você tem consciência que está com o braço girando para cá, para lá, reflexos circulares, por assim dizer. Mamou, um braço cai, outro vai. Esse vai e vem, ilógico, também faz parte do exercício da criança. A adaptação hereditária não inclui qualquer aprendizagem. A reação circular é um exercício funcional adquirido que prolonga o exercício reflexo. Aquilo que a criança faz sem perceber. Sabe quando você troca ela de lugar para colocar mamar? Quando você vai trocar a criança, trocar a fralda. Tem movimentos que são reflexos, que ela se movimenta por causa de uma ação que é feita com ela. Não é voluntário. Mas a reação circular é a continuidade desses movimentos. É nos permitido considerar como certa a existência de uma coordenação entre visão e audição desde o terceiro mês. Então ela já vai conseguir, se ela escutar um barulho, virar para o barulho. É essa que é a coordenação entre visão e audição. Antes ela não sabe se o barulho é dela, se é ela que fez, de onde vem. Então o Piaget diz que demora 3 meses para a criança atender, virar para esse lado, olhar para o outro, perceber onde está sendo feito o movimento. Aqui nessa aula eu estou comentando bem rapidamente, mas na apostila tem os detalhes ali. E caso você queira, eu tenho uma mega apostila do Piaget, no qual resenhei assim, acho que umas 6, 7 obras dele ou mais, nem lembro quantos foram. Mas enfim, caso você queira, basta pedir que eu lhes enviarei com o maior cuidado uma apostila que está comentada e resenhada. Parece que o aparecimento das coordenações essenciais entre visão e apreensão depende de toda a história do sujeito, não de estruturas determinadas por desenrolar psicológico inelutável. A capacidade da criança apertar, quando a gente fala apreensão é isso, apertar, segurar alguma coisa. Pro Piaget, parece que é algo adquirido, não é algo inato. Então se a criança não desenvolver essa habilidade, ela não vai ter esse domínio. Da onde que ele tirou isso? Ele observou a Jaqueline não foi tão incentivada como os outros irmãos, e a Jaqueline teve um atraso no desenvolvimento dele. O Laurent e a Luciene, que tiveram um desenvolvimento estimulado por testes pelo pai, aprendia muito mais rápido a segurar, a trocar as coisas de lugar. A segunda parte ali, vamos lá, vamos acelerando que o tempo voa nesses vídeos. No princípio do segundo ano, anuncia-se um quinto estágio, caracterizado pelas primeiras experimentações reais. A criança começa a brincar de alguma coisa, jogos de exercício, por exemplo, deixar um objeto cair. Você vai achar que ela está fazendo pirraça para você, né? Tem gente que fala, nossa, que criança pirracenta, me pediu a bola e está soltando. O Piaget é muito claro, ela está fazendo experiências. Ela não tem noção de tempo, de espaço. São os chamados jogos de exercícios, que eu comentarei na sequência com vocês. O capítulo 3º fala um pouquinho sobre
os conceitos de assimilação e de acomodação em Jean Piaget. Ali eu fiz um comentário na página 3, assimilação é a capacidade de aprender por meio de estruturas que são construídas internamente. Então, para você aprender sobre o mundo, você precisa ter uma estrutura construída. E a acomodação, quando você aprende, você constrói uma nova estrutura para lidar com o conhecimento. Deixa eu traduzir isso com os exemplos que o Piaget nos dá. O Piaget fala que um dos primeiros esquemas para a exploração do mundo da criança é o esquema de bater. Então é normal você ver uma criança pegando e bater nas coisas para aprender. Tudo para ela se resolve batendo, né? Parecendo aqueles pais agressivos. Bom, tirando essa piada infame à parte, quando ela se depara, por exemplo, com uma almofada que está em cima de um objeto que ela quer pegar, ela percebe que o bater não é suficiente para ela lidar. Ela não consegue pegar o objeto apenas batendo. Logo, na tentativa e erro, ela consegue empurrar o que estava em cima. Empurra uma almofada em cima do objeto. Então ela já tem duas estruturas agora. A estrutura de bater e a estrutura de empurrar. E ela vai testando. Quando ela conseguiu pegar o objeto, assim que ela se deparar com um novo objeto, ela vai testar os dois modelos que ela aprendeu. Tanto de bater como de empurrar. Vai chegar um momento que ela precisa pegar uma fruta bem alta. Aí já estou pulando etapas aqui, né? A criança precisa pegar uma fruta e ela percebe que dá para usar um pau para pegar. Ela vai utilizar o pau para puxar alguma coisa, para puxar um pano perto. Tudo isso demora tempo, não é igual estou narrando assim, né? Ela vai desenvolvendo progressivamente. Por exemplo, ela está lá no berço e usa um boneco comprido para buscar um objeto que está longe. É um novo esquema que a criança desenvolve. O que é assimilação? Assimilação é quando ela é capaz de usar esses esquemas, de bater, de empurrar, de usar um pedaço de pau para aproximar um objeto, para atender uma necessidade dela no momento. A acomodação, quando ela aprendeu que se ela usar o pau para aproximar algo, ela consegue pegar aquele algo, ela desenvolve uma nova estrutura interna. Então essa é a acomodação e a assimilação. A assimilação é a utilização de estruturas para compreender o mundo. A acomodação é a transformação interna. Se as minhas estruturas deram certo, eu vou construir novas estruturas. Então o aprendizado é como se fosse um ciclo, né? Eu tenho estruturas, elas não dão conta do mundo, eu construo novas estruturas, internalizo essas, lido de modo diferente com o mundo e assim sucessivamente. Bom, ali na página 3, fala um pouquinho sobre essa definição, né? Acomodação e assimilação são processos complementares. A primeira modifica os esquemas internos e altera a forma de lidar com o mundo externo. A segunda lida com o mundo externo. No capítulo 5, uma ação é tanto mais inteligente quanto mais foi o número dos esquemas que submete. Por exemplo, para eu pegar e tirar uma fruta num pé, que está grudada aquela fruta, olha que esquema que eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar o esquema do pau, para bater e alcançar mais longe. Vou ter que usar o esquema de bater, o esquema de puxar. Então é um ato considerado bastante relevante, bastante difícil para a criança alcançar. E ela só vai alcançar esses esquemas através do exercício. Ali na página 4, uma definição também. Conclusões acerca da inteligência, para finalizar essa fase sensório-motora. O Piaget é o teórico dos estágios de desenvolvimento. Estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório, de 2 a 7, operatório concreto, 7 a 11 e o formal a partir de 11 anos ali, né, de 12 anos mais exatos. Bom, esses estágios de desenvolvimento do Piaget, que vocês já viram umas 200 vezes, por isso não estou reforçando tanto, explica como a criança aprende. No sensório motor, que é essa obra que eu comentei com vocês aqui, o desenvolvimento da inteligência na criança, a criança aprende através desses sentidos, batendo, se aproximando,
Vamos lá então. Podemos, em primeiro lugar, atribuir o desenvolvimento à pressão do meio exterior, ou seja, o meio afeta no desenvolvimento da criança, cujas características se imprimiram pouco a pouco na mente da criança. Em segundo lugar, podemos explicar a inteligência pela própria inteligência. Ela tem algo que nasce com ela enquanto ser humano, enquanto indivíduo pertencente da espécie humana, o chamado, as características filogenéticas, características da espécie. Então ela só pode aprender porque ela tem algo que é dela. Por exemplo, não é todo animal que vai aprender a falar. Para aprender a falar, você precisa ter um mecanismo fonador eficiente. Podemos supor a existência de uma atividade estruturada desde o início, que é o inato, acabei de falar agora. Existiria desde o plano fisiológico uma inteligência orgânica. Em terceiro lugar, segundo as concepções a prioristas, podemos considerar o desenvolvimento da inteligência como devido não a uma faculdade que já está completada, mas a manifestação de uma série de estruturas, conforme eu expliquei para você. Se a criança ela é colocada em contato com várias experiências, ela terá que desenvolver novas estruturas para lidar com o meio. Como o exemplo que eu dei do bater, puxar e pegar. Quanto mais ela for exercitada, melhor ela irá desenvolver sua inteligência. Em quarto lugar, a inteligência pode ser concebida como uma série de ensaios ou tentativas. Nada mais é que a experiência. Bom, eu creio que tenha sido isso. Eu espero que você tenha entendido nesse vídeo quem foi o Jean Piaget. Espero que você tenha diferenciado a acomodação de assimilação. Assimilação, eu utilizo as minhas estruturas internas para compreender o mundo. Aí eu posso usar aqueles esquemas de bater, de empurrar. Na acomodação, quando ocorre a assimilação, as minhas estruturas internas são alteradas. Então dá para entender? Se de um lado a assimilação usa estruturas internas para compreender o mundo, de outro lado a acomodação sofre alterações quando eu compreendo o mundo. Assim que eu aprendo uma nova coisa, as minhas estruturas se modificam. Eu vou tentar de uma nova forma. Finalizo assim esse primeiro vídeo. Na próxima aula eu falarei de uma obra gigantesca do autor, que é a formação do símbolo na criança.